Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor, agora a paz vai dar tudo certo. Eu estava lendo a Bíblia, olhando que Jesus ensinando aos discípulos, no capítulo 7, verso 24 a 29, sobre os dois alicerces, e analisando sobre esse texto, eu gostaria de trazer uma palavra com o tema: como está a sua construção? É bem verdade que para nós construirmos, precisamos fazer primeiro um orçamento. Se o nosso capital, o nosso dinheiro, ele vai dar para nós concluir a nossa construção, para que ninguém passando depois zombe de nós, dizendo, olha, começou e não deu conta de terminar. Não é isso? Assim a Bíblia diz. E aqui Jesus está falando sobre aqueles que observam a palavra, verso 24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Aleluia. Quando nós edificamos sobre a rocha, nós temos solidez, temos firmeza, mas precisamos também usar materiais bons, ferro bom, né? Matéria-prima boa, para que a nossa construção não venha a ser danificada. E diante das adversidades da vida, os problemas, nós precisamos estar bem edificado, bem firmado, porque a tempestade, as correntezas dessa vida, os ventos dessa vida, eles vão bater contra a nossa casa, contra a nossa construção, e precisamos estar firmes para que não venhamos ter um prejuízo nesta construção. Aí Jesus disse, olha, aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E que os ventos vieram, as dificuldades vieram, mas ela permaneceu de pé. Porém, aquele que escuta e não faz caso da palavra, e não pratica, não cumpre a palavra do Senhor, Jesus comparou essa pessoa ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a superfície da terra, e que não teve fundação, não teve uma base sólida. E quando os ventos da vida, quando a correnteza das águas bateram contra aquela casa, ela se destruiu, foi levada pela correnteza da vida. Amados irmãos, amados ouvintes, quantas pessoas que têm sucumbido nessa jornada, simplesmente porque ele não preocupou em edificar uma construção espiritual sobre uma base bem sólida, sobre a palavra de Deus. E aqui e acolá a gente vê alguém tomba para aqui, alguém tomba para ali. E ele não se preocupa muito em ler a Bíblia, não preocupa muito em estar em cultos de ensinamentos da palavra de Deus, aonde ele poderá ficar inteirado das verdades bíblicas e estar preparado para vencer os embates desta vida. É bem verdade que todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas, alguém nos afronta com palavras, alguém nos humilha, alguém nos deixa, tem dia lá embaixo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e sabemos em quem está edificada a nossa casa espiritual, nós levantamos a nossa cabeça e começamos a caminhar, a continuar fazendo algo para Deus, a profetizar, a pregar a palavra, a cantar louvores, a visitar quem precisa, a dar uma palavra a alguém que está angustiado, porque a Bíblia diz que nós somos dispenseiros de Deus. Aleluia. Nós somos dispenseiros de Deus, e a Bíblia diz, e além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Eu preciso ter na dispensa coisas boas para atender a necessidade de alguém que vem ao meu encontro. Você precisa ter da sua dispensa algo em reserva para você atender a necessidade de alguém que vai te procurar. Aleluia. A Bíblia diz que um homem foi procurar o seu amigo porque faltava pão na sua casa
e chegou alguém que precisava e ele bateu na porta porque sabia que na casa daquele amigo, na sua despensa, tinha provisão. E nós, espiritualmente falando, precisamos ter uma palavra na hora certa, uma palavra direcionada à pessoa certa, e que essa palavra venha a ser ungida pelo Espírito de Deus. Amados, porque nessa caminhada nós vamos encontrar muitas pessoas necessitadas. Muitas pessoas necessitadas. E precisamos ter uma palavra de Deus para atender as pessoas. Quantas pessoas que se distanciaram do Evangelho, perderam a força, e Deus precisa nos dar sabedoria e estratégias para alcançar essa vida. E quando nós estamos na direção do Espírito Santo, nós fazemos algo que a gente fica assim até preocupado, mas Deus está naquele negócio. Deus está naquele negócio e então a obra de Deus, ela é realizada através da nossa pessoa. E nós ficamos felizes quando vemos frutos de um trabalho que fazemos para Deus. E quando você é abençoado, você precisa estender essa bênção a outras pessoas. Vai disseminando o que é bom para outras pessoas. Às vezes ele visita alguém e ele fala: meu irmão, tem muito tempo que eu não recebo uma visita. Eu disse: parabéns, porque você não está tendo necessidade. Nós estamos atendendo aquelas pessoas que estão mais carentes de ser atendidas. Então você não está tendo necessidade. Então começa a visitar as pessoas que precisam. E nessa construção, nós precisamos passar por algumas reformas. Eu passei por uma reforma dolorida, mas que surtiu grande efeito na minha vida. Aleluia. E às vezes não somos compreendidos quando estamos passando por uma reforma. Mas Deus é quem cuida de nós, do nosso edifício. Precisamos reformar nossa casa, de vez em quando, porque senão ela vai ficando velha, a pintura vai ficando ruim. Às vezes aparece alguma trincadura na estrutura. Precisamos recorrer a um mestre de obra, alguém que sabe, para corrigir os defeitos da construção. E depois que você corrige, você pinta e a construção está nova. Aleluia. Assim a nossa vida, meu irmão, minha irmã, a nossa vida espiritual precisa, de vez em quando, nós passar por uma reforma, dar uma parada e pensar aonde foi que nós erramos, aonde foi que nós cometemos alguma falha e que precisamos de corrigir para nós prosseguir na caminhada. A Bíblia diz: fazei vereda direita para vossos pés, para o que manqueja não caia, mas que seja sarado. Sempre tem alguém atrás de nós, caminhando na nossa caminhada, no nosso trilho, na nossa vereda. E um dia eu estava pregando na igreja e falei sobre esse tema, e quando terminou o culto, alguém me acompanhou e falou: meu irmão, eu estou acompanhando os seus passos. Meus irmãos, aquilo me deu um aperto tão grande. E eu falei: irmão, em nome de Jesus, pois eu vou lutar para mim não deixar nenhuma pedra no meu caminho, nem um pedaço de garrancho, nada para não te atrapalhar. Glória a Deus. Eu estou lutando, irmãos. E sempre, de vez em quando, alguém diz: eu estou acompanhando o senhor, estou acompanhando a irmã Neuza, minha esposa. Eu fico muito apertado, mas eu fico agradecido, porque nós estamos sendo exemplo para alguém nesta caminhada. Irmãos, nós precisamos preocupar muito com a nossa vida, porque tem alguém que está nos vendo, alguém está nos aconselhando. Eu estava contando para a igreja sobre um processo que eu fiz há anos atrás. Eu pedi desligamento por algo que eu cometi na minha mocidade, que me acusava. E disse para eles: eu passei por um processo, mas hoje eu tenho a graça de Deus na minha vida.
Se a trombeta tocar hoje, eu estou preparado para o arrebatamento da igreja. O importante, irmãos, não é o paletó que nós vestimos, não é a gravata que nós colocamos, não. O importante é estar preparado em comunhão com Cristo. Quantas pessoas que estão aí ostentando uma posição elevada no ministério, mas se a trombeta tocar, infelizmente ele vai ficar. E ser zombado por as pessoas que olhavam e diziam, você não era crente, você não era obreiro, você não era pastor, e como você não foi? Ele vai se obrigar a dizer, porque eu estava em pecado e nunca tive coragem de confessar o meu pecado. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu tenho pessoas que eu admiro a posição que eles tomam. Tem muitos amigos que tomaram uma decisão, às vezes drástica, mas hoje estão de pé. Ministério recuperado, comunhão com Deus, não é? Que a Bíblia diz que nós devemos ser obreiros que não tem de que nos envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Aleluia. Que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo na nossa vida. Que as pessoas olhem na minha vida e vejam que Deus está em minha vida. Que as pessoas olhem na sua vida e vejam que Deus está na sua vida, meu irmão. Então, como está a sua edificação? Como está a sua construção? É momento de nós parar e pensar aonde precisa nós corrigir, dar uma olhada na nossa construção, se tem alguma trincadura, se tem algum defeito na estrutura dela, e vamos corrigir para nós estar bem diante dos olhos de Deus. Porque um dia, brevemente, a trombeta soará. E a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e estaremos para sempre com o Senhor. Receberemos um corpo incorruptível, um corpo que não há pecado, que não há transgressão, não há mágoa, não há nada, mas um corpo semelhante ao de Cristo. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a minha vida, que eu possa estar dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Aleluia. E aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia, sobre a superfície da terra, e veio a chuva, combateu o vento contra ela, e ela foi-se embora. Mas quando nós estamos edificados na rocha, os ventos batem, a chuva cai, as correntezas correm, mas estamos de pé, aleluia, e dizendo a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, ouça esse vídeo, ouça essa palavra e comece a praticar o que eu estou falando nesta manhã. Deus quer que você assume uma responsabilidade sincera diante dele e diga para ele como está a sua vida. Se tens alguma coisa a consertar diante de Deus, eis aí a oportunidade, porque há um provérbio que diz, enquanto há vida, há esperança. Amanhã pode ser muito tarde, mas hoje há oportunidade. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. E que esta palavra seja algo edificador na sua vida. E que você possa receber de Deus a bênção nesta manhã. Receber força do Espírito Santo para romper essa dificuldade que está diante de ti e transpor. E amanhã você cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo.